Apóstolo Edmilson, muito prazer Shalom. em recebê-lo aqui, Shalom. E eu sei que Deus, Ele moveu em seu espírito esse propósito, né, da ativação profética e trouxe para o Conselho de Pastores e nós estamos nessa fé. Como é que se deu isso? Primeiro eu quero agradecer o convite que recebi para estar com você. E eu estou numa jornada, numa caminhada em Campo Grande já há 28 anos. Amém. Como líder, como pastor. Mas mesmo antes disso, o Senhor já me chamou mesmo para estar conectado e aliançado pela conquista da cidade. Amém. E nesses últimos meses, Deus tem colocado uma palavra muito forte no meu coração sobre alinhamento profético e ativação profética. Baseado em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. E entendendo isso, Deus começou a mover esta palavra no meu espírito, e eu comecei a compartilhar, se tornou uma série com mais de 10 mensagens. E eu entendo que este é um tempo para sermos ajustados, despertados e ativados. E eu compartilhei isso com o pastor Ronaldo, que é o nosso presidente, e eu entendi também que essa chamada, apóstolo, não é uma chamada para uma igreja apenas, Amém. uma denominação, mas para o corpo de Cristo. Uma conquista nessa dimensão que envolve cidade, não é apenas para uma igreja. E quando eu comecei a compartilhar com alguns líderes a respeito daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e até alguns líderes disseram, por que você não lança uma campanha nesse sentido? Eu disse, mas isso não pode acontecer por uma igreja. E foi onde eu compartilhei com o pastor Ronaldo, ele abriu o coração, depois compartilhamos com a diretoria do conselho, depois começamos a alcançar os pastores. Eu percebi que isso começou a tomar forma. E hoje nós estamos aqui porque isso tomou forma e eu acredito mesmo na confissão e na declaração profética que esse alinhamento vai trazer um novo momento para a nossa cidade e para a nossa nação. Eu fico feliz de ouvir do Senhor também essa questão do ajustamento. A igreja precisa desse ajustamento, né, apóstolo? Esse alinhamento, Esse né? alinhamento com a palavra de Deus e debaixo da mão de Deus profetizar para que aconteça aquilo que aconteceu ali no Vale de Ossos Secos. É tremendo. É interessante o versículo que eu citei, que é Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé nós entendemos. Não tem como compreender de uma outra forma a não ser por meio da nossa fé. Que os mundos foram criados pela palavra. Quando você vem para Gênesis capítulo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Era o caos, tudo estava fora do lugar. E disse Deus, e a partir da palavra, para Deus falar é fazer. E quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, do princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo se fez e se faz pela palavra. Há um poder criativo na palavra. E nós estamos sendo ativados nisso, por meio da nossa fé, para fazer acontecer e cumprir o plano e o propósito de Deus em Campo Grande e na nossa nação. Legal. Coloca para mim, por favor, aí, Ezequiel 37, no versículo 1, para a gente ler aqui, para que o pessoal de casa eles possam compreender o que está acontecendo através dessa ativação profética, né? Coloca para a gente, pode pôr na tela lá, olha lá. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. É importante, pastor, esse versículo, porque quem está dirigindo as nossas vidas, os líderes, os pastores, nessa ativação profética, é importante vocês entenderem que é a mão do Senhor que está fazendo isso. Eu entendo também. É tão interessante compreendermos o texto, porque o profeta ele foi levado a ver a realidade. Exatamente. Nós não ignoramos o que está acontecendo na nossa nação e no mundo. Nós não somos ignorantes quanto ao que tem acontecido. E o profeta Ezequiel ele foi levado para ver a realidade nua e crua. A nação de Israel, né, como que exterminados. Ele teve esta visão. E o Senhor faz uma pergunta a ele: poderão viver estes ossos? E ele deu a melhor resposta: tu sabes. Mas para que acontecesse, ele foi chamado para proclamar. Então, a proclamação passa por nós. É verdade. Agora, não é Deus que fala, ele fala a nós e nós falamos aquilo que Deus tem falado a nós. E aí o mundo cria. Nós criamos esse mundo sobre as nossas vidas. E é tão tremendo esse tempo, apóstolo Paulo. E eu entendo que Deus está nos levando em unidade.
para que façamos acontecer este plano e propósito de Deus. Duas coisas que nós colocamos. A questão da pandemia, Sim. né, o Covid-19, nós fizemos uma declaração profética que não haverá assolação na nossa cidade. Amém. E temos visto a mão de Deus. Amém. Dentre as capitais do Brasil, Campo Grande é o menor índice de óbitos. Segundo lugar que Deus colocou no meu coração a respeito da pandemia também e da corrupção, que tem se alastrado na nossa nação. Isso não é de agora, tanto no governo federal, estadual, municipal. E quando nós falamos, muitas vezes nós nos voltamos contra simplesmente a questão de governo, Sim, ou no judiciário. Mas o que eu disse ao pastor Ronaldo, que isso está alastrado como uma metástase no contexto de sociedade. Sim. E nós estamos nos levantando para neutralizar a ação do inferno que tem corroído e consumido a riqueza da nossa nação. O Brasil tem um potencial de riqueza tão extraordinário. Nenhuma outra nação no mundo tem o potencial de produzir como nós produzimos. Solo bom, muita água, sol, o ano todo praticamente. Verdade. Nós estamos colhendo 3 safras no ano. Imagina o nível de riqueza que temos na nossa nação. Mas a população vivendo o quê? Em pobreza. Por causa da corrupção. Mas a corrupção que se alastrou. E a nossa convocação e a nossa chamada nesses dias envolvendo a igreja em Campo Grande, exatamente para neutralizarmos a ação e operação desses espíritos malignos que têm se levantado e proclamando saúde e integridade, saúde física e integridade no caráter, para que tenhamos uma nação curada, sarada e próspera, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Há 4 anos atrás, mais ou menos, um membro da igreja pegou e falou comigo assim, falou, pastor Paulo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, o senhor sabe que eu fui na igreja IECG e vi o pastor, o apóstolo pregando, e vi o senhor pregando, vocês têm a mesma linha de entendimento? Eu falei, se Deus me der metade do sucesso que deu para ele. Tá. Mas é interessante, eu creio que a nossa escola, pastor apóstolo, é a escola da fé. É isso mesmo. A minha escola é a escola da fé, a nossa base. E eu acredito nisso. Eu ouvi algo tão interessante que alguém disse assim, um homem sem fé ele é tão miserável que nem a Deus ele pode agradar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a sua escola e a minha escola é a escola da fé. Por isso que nós estamos alinhados na nossa declaração e na nossa confissão. E eu acredito que nós viveremos numa nova nação. Na verdade, já temos visto o agir de Deus, o mover de Deus, o que está acontecendo no Brasil é fruto da declaração profética da igreja. Não existe nenhuma instituição na face da terra que esteja investida de tanta autoridade como a igreja. É verdade. Mas por muitos anos a igreja ficou acuada, sem o entendimento e sem a proclamação. Mas nesses últimos tempos, a igreja está sendo levantada. E nós, em Campo Grande, unidos neste alinhamento profético e na declaração profética, nós veremos sim um novo Brasil. Isso é tão real, é tão verdade, que a palavra não é matéria-prima dessa terra. Não. A palavra é matéria-prima dos céus. Perfeito. É o fôlego de vida, é o que Deus deu pra gente. E a palavra, ela liberada, você crendo, você que está nos assistindo, você crendo com o seu coração e confessando com a sua boca, assim será. A palavra ela é tão importante na vida do cristão, porque se ele não souber usar, ele pode até se prejudicar. Perfeitamente. A Bíblia diz que o poder da vida ou da morte está na língua, naquilo que você fala. Então você proclama bênção ou proclama maldição. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, quando ele foi levantado por Deus, ele diz, não digas que você é uma criança. Ele diz, não sei falar. E ele diz, eu vou colocar as palavras na tua boca. E as palavras que você liberar têm o poder para construir, para edificar, e também para destruir e para aniquilar. Apóstolo Paulo, nós estamos debaixo desta investidura de autoridade. E o que nós falarmos vai acontecer. É isso mesmo. Eu tenho pensado a respeito das proclamações. Nós teremos no dia 26 uma carreata culminando no momento profético. O que nós declararmos sobre a nossa cidade, assim será. Eu tenho até pensado nas declarações que nós fazemos, porque se nós não tivermos o cuidado, morre gente. Sim, verdade. Clamarmos a Deus por arrependimento, mas quebrando esse ciclo de pandemia que envolve a corrupção na nossa nação. Nós veremos isso extinguido, no nome de Jesus. Amém.